Olá pessoal, eu sou o Evandro Cordeiro, treinador de triatlon e triatleta amador. Você está no canal do Zero ao Sprint. Trouxe um teminha aqui para vocês que é o tema treino longo, tá? Ou longão do final de semana, ok? Eu me preocupei em trazer isso aqui para vocês pelo seguinte. Várias vezes que eu conversei com colegas, pessoal que pratica triatlon, pratica corrida de rua, pessoal do ciclismo, todos esses amigos aí, né? Sobre essa questão do treino longo, o que você deve fazer, alimentação, né? Os cuidados que deve se tomar quanto a isso, tá? Você tem que estar atento em alguns pontos. E antes de falar sobre alguma dica aqui para vocês e tal, eu gosto de deixar bem claro o seguinte, assim, eu tenho um ponto de vista quanto aos treinos longos, assim, de tudo que eu já vi, na minha experiência que eu tenho com esporte, na minha formação. Primeiro assim, para que você quer fazer o treino longo, né? Você tem o objetivo de fazer uma prova longa, né? Então tem que começar por aí. E eu penso que se você está começando hoje, tá? Está iniciando hoje, tanto está iniciando no triatlon, está iniciando na corrida de rua, está iniciando no ciclismo, tá? Qualquer modalidade que você esteja iniciando, você não precisa começar a fazer treinos longos, tá? Você tem que passar por um processo de adaptação, você tem que ter um tempo de treino, tá? Você vai começar com distâncias pequenas, você vai acostumar teu organismo primeiro àquelas distâncias, aos poucos você vai aumentar essas distâncias, por exemplo, no final de semana, que às vezes você tem um pouco mais de tempo, né? Que é o comum para o pessoal que já treina mais tempo, é fazer os treinos longos nos finais de semana. Então, se você queira implementar e começar a fazer os treinos mais longos, então você devagarinho você vai implementando uma distância um pouquinho maior no final de semana, né? Daí você acostuma primeiro com aquela distância, depois que você acostumar com aquilo, você implementa um pouquinho mais, né? Sempre o seguinte, né? Principalmente para o pessoal da corrida e do ciclismo, que daí enquadra a galera do triatlon. Você tem que escolher também bem os percursos, tá? Vamos dizer que você escolha fazer um treino longo num percurso com subidas, né? A diferença que você terá de gasto energético, de força que você vai ter que fazer, vai ser bem maior, tá? Do que se você estivesse correndo ou pedalando num percurso plano, tá certo? Então você tem que tomar esse cuidado, escolher o lugar que você está utilizando para esse treino, ok? Escolher bem o local que você está treinando, beleza? Como eu falei, dê tempo ao tempo. Eu costumo falar para o pessoal assim, o que eu usei de experiência para mim e o que eu já vi também conversando com outros triatletas, até o pessoal que é triatleta profissional. Nenhum deles começou já partindo para as provas de longa distância, para vocês terem uma ideia. Eles começam com as provas mais curtas, tá? Adquirem um certo lastro fisiológico, que a gente chama, que é um tempo de preparação, tá? Você não ganha condicionamento, principalmente aeróbio, de um dia para o outro, ou uma questão de meses, você vai estar totalmente preparado para fazer, por exemplo, uma prova de Ironman. Tá? Então você deve fazer o quê? Comece com distâncias pequenas, treine bastante, adquira lastro fisiológico, tá? Você vai se adaptar bem, tá? Principalmente se você está vindo do zero, tá começando, nunca praticou uma modalidade com mais afinco, né? E você está ganhando condicionamento a partir daquele momento, tá certo? Então você deve tomar esses cuidados aí, ok? Eu até trouxe aqui para vocês um artigo, tá? Só para exemplificar alguns cuidados que se deve tomar com um treinamento longo. Ontem eu tive treinando também, eu fiz um treino longo ontem, né? Com 3 amigos. E a gente entrou nesse assunto, até por isso que falei, não, eu vou fazer um conteúdo aí para passar para o pessoal no canal.
tá? E justamente falando sobre a questão de alimentação, que você tem que cuidar e tal, porque você pode gerar alguns processos fisiológicos que vão gerar malefício, tá, no seu organismo. A gente também fez, né, uma postagem essa semana falando dos treinos longos, tal. Lembrando que assim, aquela postagem das dicas para os treinos longos é justamente para quem já faz o treino longo. Então eu até pensei em fazer isso aqui direcionado para passar assim, pô, quando que eu vou começar a fazer treino longo, tá? Não tenha pressa de fazer isso. Primeira coisa que você deve botar na cabeça, não tenha pressa, ok? Então você vai gradativamente, tá? Com o tempo você vai começar a fazer os treinos mais longos ou até para participar de uma prova mais longa, que seja, né? Você vai participar de uma prova longa, você precisa necessariamente de ter os treinos mais longos também. Isso é questão de especificidade de treinamento, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês um artigo, tá? Esse artigo ele é de 2007, ok? Só que como é um artigo bem direcionado para o que aconteceu, ele foi feito numa prova, eles pegaram 4 anos da prova do Ironman que acontece em Florianópolis, tá? Eles pegaram 2002, 2003, 2004 e 2005, tá? Eles pegaram 4 anos, selecionaram grupos de atletas, tal, e eles fizeram análise das alterações hidroeletrolíticas, tá? Hidroeletrolíticas, ok? E essas alterações, eles fizeram o quê? Eles compararam o que você tinha de concentração ali de eletrólitos no início da atividade e depois, no final da prova, né? A prova de Ironman aí que quem faz uma prova bem de Ironman vai fazer para 10 horas, 9 horas, os melhores ali, amadores, né? Os profissionais vão fazer abaixo ainda de 9 horas. Então eles fizeram esse estudo justamente para identificar, né, as alterações que acontecem nesse sentido, tá? E perceberam alguns casos de alterações gerando, além da desidratação, tá? Alguns casos levando até para uma situação de hiponatremia, que é a concentração baixa de sódio no sangue, tá? Então aqui nesse artigo eles mostram algumas alterações que aconteceram e tal, né? E falando dos cuidados que se devem ter quando é uma atividade de longa duração, tá? E no caso de uma prova de Ironman, um esforço submáximo, tá? Até eu frisei aqui uma coisa que eu achei legal, bacana aqui, que eles colocam no artigo, né? Achados comuns desses casos foi ocorrido de hiponatremia, né? Após exercício muito prolongado, olha só, exercício muito prolongado, de moderada intensidade e ou recreacional. E ainda o quê? Que essa situação ela não é comum em atletas de alto rendimento. Então, é exatamente para você que está começando no exercício, está começando a atividade física e já quer partir para as provas longas, para os treinos longos. Tem que tomar esse devido cuidado, tá? Porque eles perceberam que a incidência maior desse estado de hiponatremia eram em pessoas que estavam fazendo atividade de longa duração com uma intensidade moderada, né, ou recreacional, tá certo? E não atletas treinados. Por quê? Porque o atleta treinado, ele já tem anos de experiência, ele já conhece melhor o organismo dele, tá? Ele já sabe o que ele tem que se alimentar, o que ele tem que repor durante uma atividade longa dessa, ok? Então ele está muito mais preparado para uma situação de estresse de longa duração, tá? Então eu achei legal isso aqui que eles trouxeram nesse artigo. Se vocês quiserem pesquisar, né, o original, o nome do artigo é Alterações hidroeletrolíticas agudas ocorridas no triatlon Ironman no Brasil. É publicado de 2007, né? Lourenço Sampaio de Mara, Roberto Lemos, Leila Broche, Isabel Cristina Provenza de Miranda e Thales de Carvalho, tá? Então é um estudo desses pesquisadores aí. Então ele traz esses dados aí bem bacanas, tá? E uma coisa legal que eles encontraram também quanto a essa questão da hiponatremia. Às vezes a pessoa vai para um treino longo, tá? E pensa que levar água é o suficiente, é importante ela ter água, tá?
E uma das situações que pode levar à hiponatremia é justamente a hiperidratação, tá? Então você acaba ingerindo muita água e diluindo essa concentração de sódio aí no organismo, tá certo? Até um outro trecho aqui que eu frisei é que eles trazem o quê? Que atletas que mantêm o peso ou perdem peso, perdem pouco peso, têm tendência a apresentar menores valores de sódio sérico, tá? Sugerindo então que a hiponatremia seja em decorrência de uma superidratação, tá? Então nesse estudo eles encontraram isso, que quem estava tendencioso a ter hiponatremia eram os que estavam menos desidratados e sim com hiperidratação. Então o que a gente tem que pensar nesse contexto aí? Você vai fazer um treino longo, tá? Você tem que levar não só a água, você tem que se hidratar sim, beleza, mas você tem que repor eletrólitos. Então é importante você repor com isotônico, tá? Ou que seja com cápsulas de sal, mas você tem que repor esses sais e minerais, porque senão você pode ter esses desequilíbrios fisiológicos, ok? Então toma cuidado com isso daí. Principalmente assim, atividades que você vai passar ali de 1h20, 1h30, você já tem que tomar bastante cuidado com isso. Até 1 hora e pouquinho de atividade, 1h10 ali, é muito difícil você chegar perto de uma situação dessa. Mas começou a passar disso, você já tem que começar a se preocupar com as reposições eletrolíticas, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, né? Quem pode fazer essas atividades longas, né? Como eu falei, quem já tem um certo tempo de treino, ok? Não tô começando a treinar hoje, comecei a fazer corrida, comecei a fazer triatlo. Já quero fazer treino longo, já quero partir para as provas longas. Não, pessoal, vai devagar. Comece com as distâncias curtas, treinos curtos, vai preparando o seu organismo para daqui a algum tempo, né? Sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, você pensar nas provas mais longas. Quando eu comecei, eu fui partir para a prova longa depois de 4 anos de triatlo, tá? Com 4 anos que eu estava no triatlo, que eu fui fazer minha primeira prova longa. Prova longa para nós aqui no triatlo é o quê? A prova longa vai ser a partir do half distância ou do 70.3, né? O long distância, você vai ouvir falar isso também, que são as provas que são 1.900 metros de natação, tá? 90 km de ciclismo, mais 21 km de corrida, ok? Isso aí que vai definir uma prova longa. Uma prova dessa, você vai fazer, quem vai fazer rápido uma prova dessa, um amador bom, vai fazer 4h30, 4h20 de prova. Então, você veja bem, são 4 horas para mais de esforço, tá? Esforço submáximo. Então, tem que estar muito bem calibrada essa questão da alimentação, da reposição eletrólica, tá? E a hidratação, ok? Tem que estar pensando nisso daí. Por que fazer? Então, por que eu vou fazer o treino longo, tá? O treino longo você vai fazer se você tem o objetivo de fazer uma prova mais longa, ok? Para você melhorar a tua resistência aeróbia em relação àquela distância específica, tá certo? Cuidados da alimentação, como eu falei, você tem que cuidar o que você tem que repor, tá? Você vai ter que se alimentar. Você imagine mais de 4 horas de atividade e você não vai comer nada, não vai repor nada, né? Vai ter disfunção metabólica no teu organismo, com certeza, tá certo? E os cuidados da hidratação, como eu falei, não adianta você pensar somente na água, tá? Tô aqui com meu copo de água, tava tomando aqui. Não adianta você pensar que só a água vai resolver. Eu posso hiperidratar e acabar gerando esse processo aí de hiponatremia, tá? Essa baixa concentração de sódio sérico, ok? Então, pessoal, para você que pensa aí na distância longa, nos treinos longos, tá? Recalcule bem isso daí. Eu sei que quando você começa uma atividade, você está empolgado, você quer, por exemplo, você ouve falar de Ironman, de uma prova longa, daí tem o Challenge também que promove essas provas e tal, e você tá louco para fazer uma prova dessa pelo desafio, pela superação. Beleza, tudo isso é muito legal, mas primeiro pensa na tua saúde, vai devagar e lá na frente você faz, porque você começa de repente agora já partindo para as provas longas e às vezes você pode ter uma lesão, vai te prejudicar, você pode fazer uma prova sem treinar direito, uma prova longa, e você criar uma disfunção metabólica, você alterar até teu sistema hormonal e depois você ter uma dificuldade enorme para você recuperar teu organismo, tá?
por não ter feito uma preparação adequada, tá certo? Então, quer partir para as provas longas, pessoal? Vai devagar, degrau a degrau, distância curta, acostuma com aquilo ali primeiro, tá? Orientação, não vá fazer as coisas por conta, ok? Tem que ter orientação do profissional. Se fazer por conta é a pior besteira. Da mesma maneira que você procura um médico nas questões da saúde, se você está com alguma dor e alguma coisa está incomodando, né? Tá uma disposição, algum sintoma de doença, né? Você procura um médico. Então, quando a gente fala de treinamento, ainda mais treinamento de provas longas, tá? Treinos longos, você precisa da orientação do profissional. Não é simplesmente reproduzir aquilo que você vê os outros fazendo por aí, ok? Vamos ficar atento a isso então, pessoal, tá? Cuidar mais da saúde, pensar, é bacana a superação, mas pensa primeiro na tua saúde para depois você pensar na superação lá na frente, ok? Fazer tudo devagarinho, gradativo, que a gente chega lá. Um abraço a todos, curtam o nosso canal aí, se inscrevam no YouTube também, beleza? E a gente vai estar sempre produzindo aí mais conteúdos, principalmente essa parte que eu acho interessante, científica, para trazer para vocês aí, beleza? Um abraço a todos, até mais!